Olá, meus alunos. Então, vamos para mais uma aula sobre o simbolismo, vendo agora o simbolismo no Brasil. Bom, então, relembrando, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo coexistiram, ou seja, ocorreram ao mesmo tempo em que ocorreu também o simbolismo, mas ao mesmo tempo que esses movimentos literários ocorreram simultaneamente, eles têm muita divergência, tem muita dissidência, muita diferença, principalmente com relação aos princípios e aos objetivos, né? Então, não podemos esquecer, realismo, naturalismo e parnasianismo cultuavam, a impessoalidade, objetividade, materialismo, cientificismo, positivismo, descrição, os poemas parnasianos são descritivos, a retomada dos clássicos, a arte pela arte, o culto à forma no parnasianismo, impassibilidade, que é aquela indiferença para com o que está acontecendo ao mundo. Já no simbolismo, nós vamos ter a espiritualidade, o individualismo, a subjetividade, a musicalidade, o misticismo, filosofia, metafísica, o pessimismo, a religiosidade, o gosto pelo mistério e as figuras de linguagem. Então, o principal no simbolismo é a musicalidade, Então, eles utilizam muitas figuras de linguagem para dar a melodia, para dar a musicalidade ao poema, E as figuras de linguagem. E é claro que não podemos esquecer que sempre que a gente tem uma escola literária que surge, ela vai surgir se opondo ao anterior. Nesse caso, ela não vai se opor ao anterior, e sim vai se opor ao movimento que também ocorria simultaneamente, ao movimento realista, querendo contrariar a ideia de que a ciência pode explicar tudo, aquela objetividade, aquela indiferença para o que está acontecendo no mundo. Então, o simbolismo tenta resgatar um pouco a religiosidade em oposição à ciência, e o individualismo, a individualidade em oposição àquela objetividade que se tinha no realismo. No período realista, que comporta esses três, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, isso também se chama período realista, era cultuado o não eu, e agora com o individualismo no simbolismo, eles querem retomar a importância do eu, do que eu sinto, Então o poeta ele vai mostrar o mundo sob seus olhos, sob a sua interpretação de mundo, diante do que ele entende, ou diante da sua interpretação diante das coisas que acontecem no mundo, Então, pontos de contato com o parnasianismo. Ainda existe a preocupação formal, e muitos poemas dos simbolistas também são sonetos, também tem aquele cuidado, com a rima, com a quantidade de sílabas, Então ainda existe aquela preocupação. Também existe um distanciamento da vida, Só que essa fuga, entre aspas, é mais para o lado onírico, o lado do sonho, o lado do mistério, Descompromisso com questões sociais. Ainda existe esse descompromisso. Eles até procuram mostrar o mundo, mostrar o que acontece com o mundo, mas diante de seus olhos, ou seja, diante de sua interpretação de mundo, Então não é a realidade mais. E as emoções passam a ser mais importantes que a razão, certo? Voltamos então àquela ideia do romantismo. Só que o romantismo, as emoções era tudo, era o mundo. O amor era o começo, meio e o fim. O amor poderia levar o ser humano à ruína, poderia levar também à extrema felicidade, mas agora não, agora são as emoções que são importantes, muito mais importantes do que a razão, aquele extremismo relacionado ao amor que a gente tinha no romantismo. Então, os autores desse movimento buscavam tratar o mundo, não retratavam o mundo, como o realista, o período realista queria retratar o mundo exatamente como é, mas eles sugeriam como era o mundo, Eles tinham uma visão subjetiva, e através dessa visão eles apresentavam para o leitor o mundo
do que eles enxergavam. Então eram as suas interpretações de mundo, e era uma interpretação muito pessimista, né? Marcada pela desilusão. E o uso das figuras de linguagem, né, que justamente é o que vai dar a sonoridade para o poema, a musicalidade, porque o poema tem muitos outros recursos, mas os simbolistas usavam muito as figuras de linguagem para dar a melodia, né, a musicalidade. Então eles usavam a sinestesia, com a utilização de diferentes sentidos, né? Por exemplo, até mesmo no mesmo verso, por exemplo, né? Ao som vermelho da canção de guerra. Então nós temos aqui o som, né? E a cor, né? Então é o auditivo, né? Um sentido auditivo, né? E o visual, né? Então auditivo e visual juntos no mesmo verso, para tentar mostrar o que o poeta deseja, né? A aliteração também, outra figura de linguagem, e a assonância, né? Então a literação é aquela repetição de consoantes, como no verso famoso do Cruz de Souza. Na verdade é uma estrofe inteira, mas eu vou falar apenas esse verso que já explica, ó. Vozes veladas, veludosas vozes. Então o uso do V, né? V. Mais do que o V, o som, a sonoridade do Z, né? Vozes veludosas, vozes, né? Também. Então essa repetição para dar melodia. E a assonância, que é a repetição do som vocálico, como essa mucelinosas, como brumas diurnas, brumas, né? Diurnas, esse uso das vogais, né? Muitas vogais para dar também a sonoridade. Descem do ocaso as sombras harmoniosas, né? Esse uso inclusive dos ditongos para formar essa sonoridade, e das vogais. Além da prosopopeia, que a gente já viu também, né? Que é personificação de seres inanimados, e a metáfora, né? Que eles utilizam muito, comparando coisas, né? Entre si. E a gente viu tudo isso na última aula. E agora no Brasil, né? O Brasil, o simbolismo no Brasil, ele foi mais fraco, um pouco mais fraco, né? O simbolismo ocorreu muito mais na Europa. No Brasil, o parnasianismo se estendeu até a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna é o que vai introduzir o modernismo no Brasil, certo? Na Europa, enquanto o Brasil ainda vivia esse parnasianismo, o simbolismo já era forte, né? Principalmente nas figuras do Charles Baudelaire, que era mais parnasiano, mas foi o pai também do simbolismo, o Rimbaud e o Paul Verlaine. Vocês vão conhecer um pouco mais no nosso seminário, né? Esses dois têm bastante coisas em comum, história em comum, né? História de vida em comum, vocês vão saber o porquê. E o Baudelaire, né? Que é o pai do simbolismo. Então esses três poetas são muito importantes na Europa, e eles também influenciaram o simbolismo no Brasil, embora fraco, né? Nós tivemos grandes poetas no Brasil, e aqui no sul do Brasil foi muito mais forte que no resto do país inteiro. Então ele seguiu, né? O simbolismo no Brasil seguiu o exemplo francês e lusitano, né? O que acontecia na França e também em Portugal, que também foi fraco, foi forte o movimento simbolista, mais do que o parnasianismo, né? Com relação às suas poéticas. Então o Brasil seguiu o mesmo estilo do francês e lusitano. Mas também caminhou, olha só, o Brasil pelo lado onírico, né? Aquelas divagações, sonhos e fantasias, né? Pela loucura, né? Pelo devaneio, pelo metafísico, a espiritualidade, o inconsciente e o subconsciente. E aquelas cenas noturnas da boemia, né? E o epítetos malditos que nós tínhamos no simbolismo europeu, elas são substituídas no Brasil por um tom mais religioso e litúrgico, né? Então, nós temos muitas obras, inclusive obras artísticas, né? Na pintura, né? Voltada para o lado religioso e até mesmo poético. O lado da poesia, ele vai muito para o lado religioso também. Então, assim como os românticos, os simbolismos também valorizavam a morte. Vocês lembram da terceira geração romântica, né? A segunda já estava um pouco mais deprê, a geração mal do século, né?
quer dizer, correção, né? A segunda era mais deprê, mais mal do século. Então a segunda geração romântica já tinha esse gosto pela morte. E agora ela vai se intensificar, né? Eles valorizavam bastante, né? Só que essa valorização da morte é voltada para o transcendental, o metafísico, né? O espiritual. Então falava da espiritualidade relacionada à morte, né? E a linguagem simbólica, né, que é o uso das figuras de linguagem, muito rebuscada. Então eles trabalhavam muitos versos, tanto quanto os parnasianos, e uma linguagem bastante rebuscada, com um privilégio ao fonético. Por que o fonético? Porque era o que dava a sonoridade, era o que dá, até hoje, né, a musicalidade do poema. Então por isso eles usavam aquelas figuras de linguagem mais direcionadas à fonética, mais direcionados ao auditivo, para que a pronúncia ficasse melodiosa, né? E, como eu falei, usavam a sinestesia, a metonímia, a metáfora, né? Que também eram muito utilizados. A gente já viu isso aí também. Então, não podemos esquecer, o simbolismo no Brasil utilizou as mesmas ideias, os mesmos parâmetros do simbolismo na França e em Portugal, que a gente viu na última aula. O marco inicial, então, é a publicação de 2 livros do Cruz de Souza, e aqui foi um errinho que quando eu copiei aqui para baixo, na verdade, em vez de copiar, eu dei um Ctrl X, né? Então aqui, ó, ambos são de Cruz de Souza, a publicação desses 2 livros, Missal e Broquéis, né? Ambos do Cruz de Souza. E os 2 foram publicados em 1893. Né? O Broquéis, inclusive, é o que vocês vão ter AP esta semana, né? Então, vamos terminar essa leitura. Em seguida, nós já vamos ter também a AP de Clara dos Anjos. Então, não podemos esquecer, terminar urgentemente a leitura do livro Broquéis, ok? É um livro curtinho, rápido, né? Poesias, eu acho muito mais bonitas as poesias do Cruz de Souza, né? Então, eu voltei sem querer. Então, Cruz de Souza ele é considerado o maior representante do movimento simbolista aqui no Brasil, ao lado do Afonso de Guimarães, que a gente vai ver também no nosso seminário. E Missal é um conjunto de poemas em prosa, que é a prosa poética, igual Baudelaire também fez no seu livro As Flores do Mal, que nós vamos ver também um pouco mais sobre Baudelaire no seminário. Então é um experimentalismo para a época, né? Essa poesia em forma de prosa, porque não era comum na época escrever uma prosa uma poesia em texto corrido como se fosse uma prosa, mas utilizando a linguagem poética, com muitas figuras de linguagem, com rimas internas, né? Entre as frases e as orações, né? E o Baudelaire, então, ele é considerado o precursor do simbolismo francês, e ele que influencia Cruz de Souza, inclusive para a execução desse livro, né, esse Missal. E o Broquéis é esse que vocês é o livro mais conhecido do Cruz de Souza, esse que vocês estão lendo, né? Então vamos ler um trecho da obra Missal do Cruz de Souza, né? O texto Navios. Praia clara, em faixa espelhada ao sol, de fina areia úmida e miúda de cômodo. Brancuras da luz da manhã prateiam as águas quietas, e à tarde, coloridos vivos de acaso, as matizam de tintas rútilas, flavas como uma palheta de íris. Navios balanceados, num ritmo leve, flutuam nas vítreas ondas virgens com um inefável aspecto nas longas viagens dos climas consoladores e meigos, sob a candente chama dos trópicos ou sob a fulguração das neves do polo. Alguns deles, na alegre perspectiva marinha, risam matinalmente as velas e parte. Mares afora, visões aquáticas de panos, mastos e vergas, sob o líquido trilho esmaltado das espumas, e busca, longe, de ignotos destinos. À tarde, no poente vermelho flamante dum rubro clarão de incêndio, os navios ganham suntuosas decorações sob as vagas. O brilho sangrento do ocaso, reverberando na água,
dar-lhe uma refulgência de fornalha acesa, de bronze inflamado, dentre cintilações de aço polido. Os navios, como que vivem, se espiritualizam nessa auréola, neste esplendor feérico de sangue luminoso que o ocaso derrama. Então, praticamente assim, é um poema, né? Só que ele é em forma de texto corrido, né? Como se fosse um conto, né? Mas ele é um poema em prosa, né? Que se diz. Então, esse é um trecho do texto Navios, da obra Missal, do Cruz de Souza. Bom, simbolistas brasileiros, então, em Santa Catarina, né, separando por alguns estados, né, Santa Catarina, então, nós temos um dos maiores poetas simbolistas, que é o Cruz de Souza. Em Minas Gerais, nós temos Afonso de Guimarães, que vocês vão conhecer. Todos esses autores vocês vão conhecer no nosso seminário semana que vem, dia 3, 4 e 5, certo? E na Bahia nós temos Pedro Kilkerry, né? E no Paraná nós temos uma grande quantidade de poetas simbolistas. Inclusive vocês vão conhecer alguns desses nomes, porque nós temos diversas ruas, né, com nomes de escritores desse período. Por exemplo, Dário Veloso, Emiliano Perneta, que nasceu em Pinhais, Silveira Neto, que nasceu em Morretes, Andrade Murici. Esses que não têm o local são todos em Curitiba, né? Nestor Vitor, de Paranaguá, Augusto Stresser, Rocha Pombo e Leôncio Corrêa, certo? Então, esses são os poetas do Paraná. Bom, em Curitiba, na verdade isso é mais no Paraná, mas eu coloquei em Curitiba porque em Curitiba foi muito mais forte. Então, uma considerável parte de produção simbolista brasileira veio das terras aqui paranaenses, né? E da mesma forma, Curitiba foi importante para esse simbolismo brasileiro, né? Ele foi essencial para o desenvolvimento intelectual da capital paranaense, porque até então nós não tínhamos uma literatura forte aqui em Curitiba e tampouco no Paraná, né? E o simbolismo, a partir do simbolismo que a gente passou a ter uma literatura mais forte e mais reconhecida nacionalmente. Então, o advento do simbolismo em Curitiba tornou a cidade viva culturalmente, né? E as tradicionais festas da primavera, que eu ainda não conheço, porque esse ano teve pandemia, né? Não sei se ainda ocorre, né? As festas da primavera, mas se ocorrer eu ainda quero participar, quem sabe ano que vem. Então, nessas tradicionais festas da primavera que ocorriam na época, por exemplo, na Rua 15 de Novembro, muitos poetas, em meio às festividades, que era de caráter pagão, né, declamavam suas obras para um grande público, né? Isso é um claro exemplo da vivacidade intelectual que ocorreu em Curitiba nesse período. E vocês vão conhecer um pouco mais desse simbolismo de Curitiba, né? E do Paraná no nosso seminário, que alguns dos grupos vão apresentar sobre o simbolismo no Paraná. Então, olha só, a capital paranaense, né? O simbolismo foi o iniciador cultural. Como eu falei, não tinha aqui em Curitiba, ainda não tinha uma literatura forte para as artes e a literatura. Então esse foi o simbolismo foi o primeiro feito de um grupo realmente concreto, organizado e com repercussão nacional. Por que grupo? Porque nós tivemos vários grupos reunidos e organizados aqui em Curitiba que discutiam e trabalhavam a literatura, né? E aqui a gente pode ver uma foto, né? É a multidão no lançamento do livro Ilusão, de Emiliano Perneta, né? Olha quanta gente veio para o lançamento, veio pessoas do Brasil inteiro para o lançamento do livro do Emiliano Perneta, o livro Ilusão. Bom, mesmo após a data de lançamento de Ilusão, em 1911, né, a influência do movimento simbolista ele se manteve vigorosa na cidade, né? Bom, e as revistas simbolistas paranaenses, elas tiveram bastante repercussão e foram muito lidas também e muito aplaudidas pelo público à época.
E ao todo nós tivemos 15 revistas de cunho simbolista produzidas somente em Curitiba, e as mais importantes é a Pallium e a revista O Cenáculo. E aqui a gente pode ver, né, Dário Veloso, Antônio Braga, Silveira Neto e Júlio Perneta, né? Alguns deles são os fundadores da revista Cenáculo. Bom, além daquelas revistas, né, também teve outras também simbolistas, como a revista Turis Uburneia, que foi lançada em novembro de 1900 e foi derivada da Pallium, a revista O Sapo, que foi lançada em março de 1898 e foi publicada e publicava de tudo, né, desde arte a literatura e até mesmo humor, e a revista Clube Curitibano, que circulou entre 1890 e 1912. Essa revista ela era formada por um grupo que se reunia no Clube Curitibano, né? Só que não era exclusiva de literatura, né? Também publicava coisas de literatura, mas não era apenas sobre literatura, né? Então, só para vocês verem o quanto a literatura desse período simbolista foi importante para a capital, para desenvolver a cultura local aqui no Paraná, né? Bom, então, por enquanto é isso. Vou passar uma atividade para vocês, né? Aqueles vídeos que vocês postaram com poemas do parnasianismo foram espetaculares, muito boas. Então, já que o trabalho foi muito produtivo, eu vou solicitar que vocês também façam isso com a poesia simbolista, que inclusive eu considero muito mais bonita, né? É muito mais trabalhada. É muito mais rica também. Então vocês vão gostar muito mais, acredito eu, de trabalhar com as poesias simbolistas. Então aguardem lá na página do curso que eu vou colocar atividade, ok? Até mais!